Primeiro, a gente precisa separar duas coisas. Existe essa possibilidade que é de vender o produto físico para, né, a pessoa que vai comprar. E existe a possibilidade de vender o conhecimento, a experiência que ele adquiriu para quem está naquele segmento e quer ter esse caminho, esse passo a passo. Primeira rede social. Qual que é a primeira rede social que eu preciso estar presente? Então, primeira rede social, Instagram. Se você não tem rede social em nenhum lugar, eu indico você a começar pelo Instagram. Por quê? O Brasil é a rede social mais movimentada do mundo. Eu falo que é como se fosse a avenida mais movimentada. Mas a pessoa não quer começar porque ela não quer ser vista errando. Ela não quer ser vista começando. Bem-vindos a mais um episódio da Agronux, a comunidade onde quem desenvolve o agro se desenvolve aqui. Eu sou a Lívia Machado e tô aqui para mais um episódio incrível com vocês. Mas esse não é mais um episódio, esse é o episódio, né, Esther? Exatamente, viu, Lívia? Prazer, eu sou a Esther. Hoje a gente tem um episódio muito especial que vai ajudar você, produtor, que está na cadeia, a entender como criar produtos de alto valor. É isso mesmo, Lívia? Não, e uma dica, estudantes de todas as áreas do agro, e não só do agro, viu, gente? Até porque eu não vou fingir costume, como boa mineira que sou, nós vamos falar hoje com uma referência em alta performance, gente. E alta performance hoje é valor para tudo. E eu não vou aqui, né, dizer a primeira vez que eu vou entrevistar, tô até meio nervosa, uma pessoa com quase 300 mil seguidores. Então, bom, vamos conhecer, Lívia, quem é, né? Então, vamos lá. Natasha Okada é advogada por formação, empreendedora por vocação e mentora de profissionais que querem transformar conhecimento em produtos digitais de alto valor. Com uma linguagem direta, visão estratégica e foco em resultados, ela ensina pessoas comuns a criarem negócios extraordinários. E a sua abordagem tem muito a ensinar quem está no agro e quer crescer no digital, com autoridade e propósito. No caso, a gente. Exatamente. E vocês todos que estão aí nos ouvindo, né? Então, Natasha, seja muito bem-vinda. É uma honra receber você aqui na Agronux. Obrigada, Lívia. Obrigada, Esther, pelo convite. E espero gerar muito valor para todo o pessoal que está assistindo a gente em casa, no trabalho, no carro, enfim, vamos lá. Bom, a gente já quer começar com a pergunta que você deve responder na rua, em todos os lugares que você vai, né? Que é o seguinte, pra gente do agronegócio, Natasha, a gente estava batendo um papo aqui, né? E a Natasha já trouxe vários insights nesse início da nossa conversa. Então, como é que a gente consegue entender um pouquinho da sua trajetória? Eu comecei te apresentando como uma advogada, depois eu falo em alta performance e referência no digital. Como é que alguém consegue fazer tudo isso? Bom, vamos lá. Então, hoje eu sou mentora de negócios digitais, posicionamento voltado para o alto ticket, né, para produtos de conhecimento para esse mercado high ticket. Mas eu fiz uma transição de carreira, eu era advogada, e a minha história, resumidamente, eu sou filha de pais que têm 4 filhos, eu sou a segunda, e de 5 para 6 anos, a gente sofreu um acidente de carro, voltando de uma viagem de férias, e o carro capotou. Esse acidente, ele saiu no Jornal Nacional. Então, teve pessoas da minha família em Minas que ficaram sabendo do acidente pelo Jornal Nacional. Longa história curta, a gente perdeu tudo. Meu irmão ficou entre a vida e a morte durante muito tempo, e aí precisou de ficar em UTI, CTI. Meus pais tiveram que vender tudo para poder pagar as despesas do meu irmão. E um belo dia, eu estou em casa e meu pai e minha mãe, numa conversa, minha mãe fala: Robson, eu preciso de dinheiro que eu tenho que comprar comida. Acabou a comida, acabou o leite para as crianças. E meu pai falou: Ângela, não tem dinheiro. A minha mãe: Robson, você não entendeu. Eu olhei a despensa, agora não tem nada, eu tenho que sair para comprar. Vou no mercado. E ele falou: não tem dinheiro. E eu estava, eles não viram que eu estava presente assistindo aquela conversa. E aí eu viro, de 5 para 6 anos, eu falo: vocês não têm vários casais de amigos na igreja? Por que vocês não dão um filho para cada casal? Nossa! Então, isso foi o estalo para eu crescer procurando uma carreira que me desse estabilidade financeira. Porque eu falava: eu nunca mais quero ver a minha família passar por isso. E aí, um belo dia, eu descobri que ser juíza
era um cargo que você passava no concurso e você tinha estabilidade, você ganhava bem e ninguém podia te tirar. Então, baseada no medo e numa busca por segurança, eu decidi que eu queria ser juíza. E aí eu fui lá e comecei a estudar, porque eu falei, preciso passar na faculdade, fazer direito, depois tem os 3 anos de prática jurídica, enfim. Entendi como que era esse processo, e aí adolescente falei, mãe, vou ser juíza. E comecei a estudar, e fiz todo esse processo, Lívia. Eu passei na faculdade, passei numa faculdade pública, eu fazia 2 graduações ao mesmo tempo, então eu fazia direito de manhã, fazia administração à noite, e estagiei com juízes, estagiei com promotores, fui aprovada no exame da ordem, colei grau antes do todo mundo ali, então eu fui dando check naquilo. E olha que interessante, eu abri antes até de abrir meu escritório de advocacia, eu fui trabalhar com o presidente da OAB na época, porque você sai da universidade e ninguém te conhece. E eu fiquei ali quase 2 anos, e foi uma escola, foi onde eu aprendi a vender, foi onde eu aprendi a negociar. E aí eu decidi abrir o meu escritório. Então eu saí e decidi abrir a minha sala. E aí a minha família é muito unida. Eu sou casada, né, há 8 anos, meu marido, a gente está junto há 11, vai fazer 12 anos. Então na época a gente era namorados. E eu fui abrir meu escritório, avisei a família, todo mundo. Então eu quero ajudar. E aí meu pai me deu a mesa, que ia ficar na minha sala. Aí minha mãe falou assim, não, então o sofá que vai ficar na recepção, né, porque eu estava começando. Aí o meu marido falou, não, eu vou dar o ar-condicionado. Então foi aquela coisa assim, todo mundo muito feliz e vamos ajudar e tal. E olha como são as coisas. 2 meses depois que eu montei a sala, eu já estava na rede social, já estava no Instagram. Eu comecei a ter uma crise existencial de, cara, por que eu estou fazendo isso com a minha vida? Não é isso. E aí, para quem acredita, foi um chamado espiritual mesmo. Foi como se Deus foi me dando sinais de que não era aquilo que Ele tinha para mim. E aí, eu falei, cara, e agora? Como é que eu faço? Tipo, como é que eu vou avisar? Como é que eu vou bancar essa Como é que eu vou devolver tudo que me deram pro escritório? O ar-condicionado cabe. E aí, eu lembro de ligar para uma amiga minha que já morava em São Paulo, e eu estava na rede social, então eu já estava monetizando ali com a minha influência, então eu já estava criando audiência no Instagram e monetizando com algumas marcas fitness, assim. As marcas me mandavam os presentes, me pagavam ali um valor e eu divulgava. E aí eu liguei para essa amiga, eu falei, Dani, eu preciso de alguém que fale que eu não tô louca. Porque eu preciso só de uma pessoa que acredite que eu não tô doida. E aí ela falou assim, Natasha, você já tem uma reserva de emergência, você já se banca, então, cara, faz essa tentativa. Se em 1 ano não der certo, você volta. E aí eu lembro de reunir a minha família, reunir meu marido e falar, pessoal, eu sei que vocês não vão entender a minha decisão, mas eu tô aqui para comunicar vocês que eu já tomei a decisão e eu não vou voltar atrás. Então, mesmo que vocês não concordem, eu preciso que vocês me apoiem e me respeitem. Meio que falei desse jeito. E aí, minha mãe e meu marido ficaram assim, desnorteados. Tipo, gente, aconteceu alguma coisa, a Natasha não tá bem, ela, né, o parafuso tá solto. E aí, assim, eu fiz, assim. Então, e aí eu desfiz todo o escritório e 1 mês depois, eu lembro de pensar assim, cara, por que deixaram eu fazer isso? Porque quando você vai tomar uma decisão, às vezes a vida vai colocar provas para saber se você quer mesmo. E aí eu lembro de falar, gente, eu acho que eu não devia ter feito isso, porque eu fiquei 10 anos, nos últimos 10 anos focando, não, eu acho que eu não... E aí olha como são as coisas. Uma agência de São Paulo me ligou, e aí ela falou assim, Natasha, eu tô te ligando, porque eu ia te mandar e-mail, mas daí eu preciso fechar isso hoje. Tem uma marca, eu não vou citar o nome dela, né? Porque não pagou para fazer propaganda, então não vamos citar. É isso aí, mas né? tem uma marca do segmento fitness, que é muito conhecida, patrocinava a seleção e tudo mais, e eles querem lançar um tênis, e eles estão procurando 2 influenciadoras. E eu pensei em você. Quanto que você cobraria para fazer essa ação? Então, eram 2 posts, mais, né? Enfim, tinha um escopo ali. E aí eu falei assim, gente, tô precisando tanto de dinheiro, porque eu fechei o escritório. E assim, qualquer dinheiro. Aí eu falei, Deus, me ajuda, e agora? E eu falei, já sei.
numa negociação, você nunca fala primeiro. Você deixa o outro propor. Uhum. Falei, Thaís, qual que é o budget da marca? Quanto que a marca tem para investir nessa ação? E aí ela foi e falou. E era 4 vezes o valor que eu ia cobrar. Aí você tem que fingir costume, né? Vou pensar, você fala, tá bom, vou pensar, a gente retorna. Foi quase isso. E eu falei, eu respirei e falei assim, Thaís, pela nossa relação, pelo nosso relacionamento, eu vou fazer isso por você, vamos fechar dessa forma. E ela, não, então tá bom. Aí eu desliguei, chorei, encostei o carro que eu tava dirigindo. E aquilo pra mim foi um sinal. Aí eu liguei pro meu marido e falei, amor, ele é médico, né, da área da saúde, eu falei assim, amor, a marca tal fechou comigo, eles vão pagar esse valor. E ele falou, amor, eu levo 1 mês pra ganhar isso que você vai ganhar. Uhum. Então, só pra dizer que, às vezes, a gente precisa... Deus, ele dá pistas pra nós de coisas que ele chamou a gente pra fazer. Só que se a gente matar essa voz, se a gente não tiver fé e também correr atrás, as coisas não vão acontecer. Então, basicamente, a minha transição se deu dessa maneira. E aí eu fui para o digital, e aí fiz essa transição para o fitness, depois comecei a produzir conteúdo de moda, fiz semanas de moda no Brasil, cobri 2 anos a Semana de Moda de Paris, que é a semana de moda internacional mais famosa do mundo, 2018, 2019. Até que em 2018 lancei minha primeira mentoria, que era uma mentoria para ensinar as pessoas a se posicionarem no digital. E ali foi o estalo de, gente, as pessoas pagam pelo nosso conhecimento, pela nossa experiência. As pessoas estão dispostas a pagar para comprar o tempo, para comprar essa informação que vai fazer ela economizar dinheiro, tempo, e vai fazer ela acelerar no que ela tem de objetivo. Então, a minha transição, ela se deu dessa forma. Gente, assim, incrível, né? Porque você percebe uma história de valores e uma história onde você... Acho que aqui a gente já começa a trazer um pouco do privilégio que a gente tem, Natasha, de como hoje pessoas do agronegócio, de ouvir, né, influenciadoras e ouvir mulheres. Aqui eu vou aproveitar para fazer aí o programa é para todos os gêneros, né? Mas a gente tem que reforçar isso. O agro tem mulheres incríveis. Eu posso dizer isso porque eu rodo aí 13 estados do Brasil há pelo menos 12 anos, tenho esse privilégio, vendo e falando com mulheres do agronegócio e ouvindo a Natasha, o objetivo nosso da Agronux, né? E já devolvendo a pergunta para ela, porque a gente aqui não dá nem para falar muito, né? Que a gente tem que aproveitar. Mas a Natasha está trazendo um ponto assim, e me chamou muita atenção quando ela trouxe 2 questões aqui, né? Primeiro, quando o outro fala do meu valor, eu entendo o que ele pensa de mim. E aí a gente começa a entender um pouco do porquê que a Agronux surgiu. A gente já explicou para a Natasha, claro que depois a gente quer a opinião dela. Às vezes, né, quando a gente pensa nessa quantidade de profissionais do agronegócio, de estudantes, de produtores, e aí eu devolvo para você hoje. Hoje as personas do nosso negócio, né? O que são personas? São aquelas pessoas para quais, principalmente, o produto da Agronux se dedica, né? Então, esse podcast é um podcast gratuito. A gente, mais uma vez, agradece. Eu brinquei que essa primeira edição só tem amigo aqui, né? Exatamente. Mas como é que o produtor... qual que é a sua visão do agronegócio? Acho que esse é o principal ponto que a gente tem que entender. Antes de saber como eu me posiciono, como é que alguém hoje que dá, né, que trabalha com essa missão, com esse propósito de ajudar as pessoas... O que é um high ticket e como é que o agronegócio está posicionado na sua cabeça? É um high ticket ou é um low ticket, né? Acho que isso é importante a gente entender. E eu não sei se... Acho que eu não comentei, mas o meu avô... Eu venho de uma família japonesa, do lado do pai, e o meu avô é produtor rural, né? Meu avô, ele produz hortaliças. Então, ele vende para supermercados em Minas Gerais. E aí, o meu tio também abriu a empresa dele nesse mesmo segmento, enfim... Então, é um mercado que eu admiro muito. Eu acho que são pessoas que eu respeito muito. Bom, sobre a sua pergunta, Lívia, primeiro a gente precisa separar 2 coisas. Existe essa possibilidade, que é o que o produtor rural já faz, que é de vender o produto físico para, né, a pessoa que vai comprar. E existe a possibilidade de vender o conhecimento, a experiência que ele adquiriu para quem está naquele segmento e quer ter esse caminho, esse passo a passo. Então, a gente tem que separar isso. Então, por exemplo, eu tenho uma marca de açaí, eu quero vender. Então, você está vendendo o produto.
Mas você, qualquer pessoa que está aqui nos assistindo, você pode vender o seu conhecimento para pessoas do seu mercado que estão passos anteriores aos seus e que você vai dar um plano para ela de como você fez para que ela faça também. Então, você tem essas duas possibilidades. Natasha, incrível esse ponto. Produto e conhecimento. O agro é rico nisso tudo, né? Porque ele produz comida de verdade, que é o produto. E ele tem o conhecimento de como produzir essa comida de verdade. Então, acho que o primeiro insight aqui que a Natasha trouxe pra gente, e eu já aprendendo muito aqui, é importante dizer que as maiores alunas desse podcast aqui somos nós. Todo episódio a gente aprende muito. Né? O motivo, né, da gente, inclusive, vocês voltem lá, a gente deixou pra vocês o primeiro podcast, é o porquê que a gente criou a Agronux. Mas eu achei fantástico esse ponto, né, de produto e de conhecimento. Então, quando a gente pensa nisso no agronegócio, eu quero começar do zero, porque a gente tem muitos públicos, né, Natasha? Então, eu tenho, assim, o filho do produtor que vê o pai produzir conhecimento e produzir produto e não comunicar isso, e ele fica querendo comunicar. Então, como é que a gente começa do zero? Qual que é a sua dica? Você já contou a sua história, ela ficou muito clara pra gente, mas qual é a sua dica hoje para qualquer profissional do agro que quer começar do zero nas redes sociais? Muito boa a sua pergunta, Lívia. Então, vamos lá. Primeira rede social. Qual que é a primeira rede social que eu preciso estar presente? Então, a gente tem LinkedIn, TikTok, Instagram, YouTube e algumas outras. Primeira rede social, Instagram. Então, se você não tem rede social em nenhum lugar, eu indico você a começar pelo Instagram. Por quê? Porque no Brasil é a rede social mais movimentada do mundo. Eu falo que é como se fosse a avenida mais movimentada. Uhum. Então, às vezes as pessoas têm uma certa resistência de mas eu não quero ser Instagrammer, eu não quero ser blogueiro. Eu tenho a minha profissão, eu tenho a minha empresa. Não é isso que eu quero. E o pensamento, a gente falava disso antes do podcast começar, o pensamento ele tem que estar no seguinte sentido. Se é uma rede social, é uma ferramenta gratuita, onde as pessoas estão, ao me colocar, ao me posicionar na rede social, ao começar a produzir conteúdo, eu estou escolhendo gerar oportunidades em torno da minha marca pessoal e do meu negócio. Então, você não é obrigado a fazer. Você pode fazer como sempre aconteceu, mas talvez a autoridade que você e a sua marca ia levar 15, 20 anos para construir, na rede social, estando bem posicionado na rede social, você consegue fazer isso em 3, 4, 5 anos, talvez menos. Então, acho que o primeiro pensamento eu falo que tem um pecado, um defeito que nos impede, muitas vezes, de galgar lugares mais altos, que é a vaidade. Então, o que é a vaidade? Às vezes a pessoa não quer começar porque ela não quer ser vista errando, ela não quer ser vista começando. Ela quer começar grande. Perfeito. Então, vão me ver falando, fazendo uma live, aí tem 5 pessoas assistindo a minha live. Eu vou fazer conteúdo, eu vou gravar um vídeo, mas o conteúdo não tem aquele engajamento que eu queria. Eu tenho poucos seguidores. Então, acho que o primeiro pensamento é se desprender da vaidade, do medo do que o outro vai falar, do medo do julgamento, e se colocar nessa posição de gerar valor para o mundo. Incrível isso. Pegando, inclusive, esse ponto da marca pessoal. Porque toda empresa que tem às vezes é o fundador, ou às vezes são as pessoas que trabalham, mas que tem uma marca pessoal, tem uma pessoa ali que está se posicionando, que está fazendo esse trabalho de gerar valor, gerar audiência, gerar conteúdo, ele está também diretamente divulgando aquela empresa. Então, um negócio que tem uma marca pessoal bem posicionada, ele tem potencial de vender mais, seja B2C, seja B2B, ele tem potencial de atrair melhores funcionários, melhores colaboradores, melhores talentos. Isso, Ele tem potencial de realmente criar mais oportunidades em torno do seu nome. Da sua Mas ponto e aqui, antes de eu passar aqui para a Esther, acho que a gente também tem que trazer um ponto aqui, que a gente está falando de posicionamento, mas quando a gente fala de marketing e quando a gente fala de por que o consumidor compra, a gente pensa em jornada de compra. Porque aqui a gente também tá para falar um pouco da parte técnica de forma descomplicada, né? E como uma CX recém-saída da ESPM, né? É importante a gente entender que a jornada de compra do consumidor, ela tem 4 etapas e ela começa com a aprendizagem descoberta. Então, o que a Natasha tá dizendo pra gente? Se eu não aprender e descobrir você na avenida mais movimentada, né, do Brasil, vamos falar de Brasil,
ou do mundo, né, na Quinta Avenida, como é que eu vou entender que o seu negócio tem valor? Então, eu acho que... E aí, passando a palavra para a Esther, a Natasha, assim, que presente a gente recebe aqui nos primeiros episódios, porque se a gente quer, né, Natasha, que o agronegócio mude a percepção, a gente precisa que os agentes do agro decidam ir para essa rede social, conversar, inclusive, com a nova geração. Vocês estavam falando aqui, né? A Natasha e a Esther têm uma sobrinha em comum, né? A Luísa, de 9 anos. E será o que a Luísa já ouviu falar do agro? A gente sabe que ela entende do agro por ser filha, né, de um produtor, mas as amigas dela não são. Então, outro ponto que a Natasha está dizendo pra gente, e a gente pede a ajuda de vocês, é assim, como que a nova geração vai conhecer o agro se ela tá na rede social e a gente não tá lá, Esther? Exatamente. E aí Muito bom. A minha pergunta e meu ponto muito ligado com isso, Lívia, é assim, Natasha, a gente vê, geralmente, você comentou que seu avô é produtor rural, seu tio também foi por esse caminho. No agro, a gente vê sucessão, né? A gente vê, eu sou filha e neta de produtor também. Muitas vezes, os filhas de produtores acabam seguindo uma carreira técnica. Vão fazer engenharia agrônoma, vão fazer agronomia, vão fazer veterinária, zootecnia, para trabalhar na parte técnica da fazenda. E aí, te ouvindo falar da importância da gente comunicar, falar sem medo. E aí, minha pergunta, eu queria muito ouvir sua opinião, como é que essa geração, que em muitos momentos foi estudar a parte mais técnica, como é que ela busca esse conhecimento? Como é que ela começa a se soltar e perder essa timidez? A pessoa fala, poxa, mas eu tô no campo, às vezes nem o jeito de eu falar, não vou... Será que as pessoas vão entender a minha parte, assim, o meu aprendizado? Quero vender meu conhecimento, mas eu só sei falar dessa parte técnica, sei falar só de pecuária. Mas com certeza tem muita gente que quer ouvir essa parte, quer ouvir a parte técnica, o conhecimento. Então, como que essa geração, e a gente está indo aí agora, no nosso caso, eu e meus irmãos, a gente está na terceira, como é que a gente perde o medo? E vai falar com o público e começa a ter essa exposição. Qual que é a sua dica para essa turma? Muito bom. Então, olha só, você disse o seguinte, Natasha, nós que somos, às vezes, segunda, terceira geração, a gente já foi para esse lugar de estudar tudo que é mais técnico. Então, como que a gente vai para, né, esse outro momento de criar conteúdo, se posicionar e como é que a gente faz isso? Então, acho que a primeira coisa é que a gente entender que as pessoas querem saber como são os processos, quais são os valores da empresa, é sustentabilidade, qual é o diferencial da empresa, como que é o bastidor da empresa. Então, acho que uma coisa que é simples de fazer ao invés de, às vezes, sentar e falar, vou fazer um roteiro e vou gravar um vídeo, você começar a documentar os bastidores. Então, ter uma pessoa ali nos stories, né? A ferramenta do Instagram hoje, que ela é mais... ela é feita para isso, são os stories. Stories são histórias. Então, você, ao longo do seu dia, documentar os processos, documentar os bastidores ali da sua operação. E acho que um ponto importante, que eu acho que isso é que é legal, e a proposta da Agronox que vocês estão trazendo, que é de trazer essas pessoas, para trazer para essas pessoas esse conhecimento que é mais ligado a soft skills, que é Exatamente. Oratória, liderança, comunicação, um pouco de marketing, porque se a gente não tem, e aí onde eu falo que é importante, se a gente não estuda, se a gente quer sempre delegar para alguém do nosso time, a gente fica muito dependente, a gente fica muito na mão dessas pessoas, a gente não sabe nem se essas pessoas estão entregando o que a gente precisa. Então, eu creio que é isso, assim, primeiro entender que todos nós somos uma marca, pessoa física, CPF, todos nós somos uma marca já. A gente já está comunicando alguma coisa. Então, ter esse conhecimento do que eu estou comunicando, qual que é a percepção, porque é contraproducente. Ao mesmo tempo que eu não tenho controle de como as pessoas me enxergam, eu sou a principal responsável por emitir os sinais que vão construir uma percepção na mente das pessoas. Isso é muito rico, gente. É assim, né? O que a Natasha está dizendo? Agronegócio, posicionamento é o espaço que você ocupa na cabeça de quem consome o agro. Então, assim, qual é o espaço que a gente está ocupando? Se quem produz. Assim, é tão rico isso aqui. Eu brinco aqui que de vez em quando o mineiro usa esse termo. Eu dou umas quicadas aqui na cadeira, Natasha, porque Sim. A Natasha está dizendo o seguinte: eu quero, né, que vocês entendam o agro, mas eu não quero contar a história. Eu não quero contar para você a história de como eu produzo. Eu não quero contar para você a história de como eu tô na indústria. E eu não quero contar para você a história da origem. Mas eu quero que você entenda
E assim, trazendo, né? Eu há muitos anos, né? A minha origem é no agronegócio, a minha origem de marketing, de comunicação. E uma coisa engraçada é assim, ó. Que eu escuto. É um absurdo, né? Eles falam assim, ó. É um absurdo o consumidor duvidar das práticas sustentáveis de uma granja, porque a gente produz energia, porque a gente, né, o dejeto tá ali no biodigestor. Mas é um absurdo o consumidor ainda julgar a questão do defensivo. É um absurdo ele julgar. Mas por que ele não vai julgar? Você não tá sendo intencional em mostrar? Né? Exato. Então, quais são os pilares? Eu acho que... Porque, assim, ó, um ponto aqui também, eu acho que a gente percebe uma pessoa iluminada, né? Com o dom da comunicação, uma pessoa que resolveu sair da condição de vítima, né? Então, eu não vou me vitimizar, porque a gente viveu uma história de família, eu me identifico muito com isso. E eu vou transformar isso num caso de sucesso e vou ajudar pessoas, né? O que a gente... Se eu tivesse que... Eu sempre brinco isso, assim, eu tenho muito isso com o time, né? Resuma, em poucas palavras, a história do outro, né? Então, se eu tivesse que resumir a história da Natasha, a gente resumiria assim. Mas a gente percebe um dom de comunicar, a gente percebe um brilho no olho, né? Que você tá aqui. Agora, nem todo mundo nasce com isso. A gente estava conversando aqui que você tem na família, né? Pessoas que não têm tanto esse dom de comunicação. Então, assim, Natasha, quais são os pilares, quais são as dicas que você traz também para quem não se sente, assim, abençoado, mas também para não se vitimizar? Porque eu percebo muito isso no agro, né? Não, eu não sei falar. Tem alguém que não sabe falar? E deixa eu trazer um ponto. Não é verdade que eu nasci com esse dom. Olha, Ó, eu já te conheci revelações, com ele, né? Eu também, sempre Ou tive seja, ela como eu referência. sempre Maravilhosa. deixei isso muito claro, porque eu acho que isso é uma quebra de paradigma. A gente acha que algumas pessoas são iluminadas e Deus falou, você vai nascer com o dom da oratória e da comunicação e você não. Aí, se você não nasceu, já era. Uhum. Eu era a pessoa que eu tinha timidez paralisante. Eu era uma criança que eu ia para a escola, a minha mãe colocava o lanche ali na lancheira, eu não comia o lanche. E ela falava, minha filha, você não lanchou, né, no horário do intervalo ali na escola? Tinha lá meus 7 anos. Eu falava, mas você queria que eu comesse na frente de todo mundo? Olha isso. Então, eu era essa pessoa. E aí, o que eu acho que é importante? Primeiro, entender que se eu conseguir, todo mundo consegue desenvolver essa área. Só que existe um ponto aqui que é você trabalhar o medo da rejeição. Uhum. Porque a gente tem tanto medo. Por que as pessoas... E tem uma pesquisa que mostra que depois de morrer, o segundo maior medo que as pessoas têm é de falar em público. Sério? O primeiro medo é de morrer, o segundo é de falar em público. E eu era essa Não pessoa... sabia. Eu era essa pessoa que tinha medo de me expor. Então, eu fui trabalhar esse medo da rejeição, que é o medo de não ser aceito. É o medo de falar algo e as pessoas... você desagradar. Uhum. Então, tudo tem um fundo emocional. E aí é importante a pessoa buscar isso. Se você que está nos ouvindo percebe que você trava na hora de expor suas ideias, de falar o que você pensa, primeiro, buscar destravar essa questão emocional. Segundo, se colocar em ambientes onde você precisa falar. Então, cursos de oratória são importantes? Sim. Mas eu fui, por exemplo, uma faculdade que na primeira semana vem aqui na frente se apresentar. Uhum. Então, tinha ali 60 pessoas te assistindo, a sala era assim, era uma escadaria ali da Faculdade de Direito, e você tinha que ir lá. Então, você se colocar em ambientes que você precisa falar, você não tem outro jeito, vai te ajudar a acelerar. Uhum. E a outra questão é realmente aprender com quem está fazendo, mas sem destravar a parte que eu falo que é emocional, que é de, não, eu sei o meu valor, eu sei que eu não preciso agradar as pessoas. Uhum. E muito desse lugar de, e se não gostarem de mim? A gente gosta de todo mundo? Você que está na sua casa, ouvindo esse podcast, está no seu trabalho. Você gosta de todo mundo? Nem na você família, conhece? né, Natasha? Você não gosta. Então, as pessoas têm direito de não gostar da gente. Isso. Isso é libertador. Tudo bem, né? Está Gente, eu tudo não gosto de bem. todo mundo, vocês não gostam de todo mundo, vocês conhecem. Então, a pessoa tem direito de não gostar de você. De criticar a sua rede social, de julgar seu story, de falar assim, não é legal. Eu acho que isso é muito rico. Agora, e complementando esse ponto que você está falando do emocional,
Eu queria te ouvir sobre isso, até porque a gente tá falando com uma pessoa hoje, né? Então, a gente tem os nano-influencers, né? Que são aqueles que têm aí até 10 mil seguidores. Depois, a gente vai para uma classe que é já... Eu não me lembro os percentuais, a Natasha vai saber isso melhor, mas eu sei que quando a gente pensa nos nano-influencers hoje, eles são aí praticamente 70% do mercado, que são aqueles... Né? Eu sou uma nano-influencer que tem abaixo de 10 mil seguidores, mas a Natasha já vai aí para praticamente... caminhando para os seguidores que a gente tem praticamente hoje, menos que acho que 5%, né, no Brasil, que são seguidores de médio para grande porte, que trazem aí uma multidão de pessoas com elas. Mas teve um dia que a Natasha, ela não se importou ali com o número de seguidores dela, e eu acho que é quando ela fala da questão emocional, Esther, num perfil muito... Por isso que eu quero te fazer essa pergunta, porque é num perfil muito micro, né, muito nano. O que eu percebo muito? Nossa, mas você fala tão bem em público. Nossa, mas eu não consigo. Então, a pessoa, ela não vai conseguir mesmo. Porque no emocional dela, ela já se coloca num lugar de que não consegue. Porque ela tá se comparando com alguém que... A Natasha tá aqui. Eu, ao invés de eu estar me comparando, eu tô aqui o tempo inteiro, gente, aprendendo. Exatamente. Eu não preciso me comparar. Na hora que ela sair daqui, eu vou pedir dica. Mas eu vejo, Natasha, eu queria te ouvir sobre isso, né? A Natasha vai lá no Joel J Podcast, né? Que o Joel J é um cara que eu admiro, a Esther admira. Com certeza você que tá aí na sua casa, se não admira, procure, porque você deveria admirar. Eu uso muito uma frase dele, que o trabalho devolve, né? E como é que a Natasha construiu isso? Porque ela conhece. Como é que você foi lá? Conta pra gente. Como é que você faz para não se sentir diminuída? Porque eu acho que esse é o ponto, né? Porque se você não se sentir e você não tiver uma questão de saúde, uma deficiência, né? Eu não consigo falar, não. Porque se a pessoa tiver uma condição, ela vai usar a Libra, porque de fato a saúde, o estado dela físico não permite que ela fala. E quanto a isso, a gente não tá. Mas se você fala, o problema é que você se compara. Faz sentido para você isso? Total sentido. A sua pergunta é muito boa. Como que eu faço se eu estou começando e eu ainda acho que eu não tenho esse dom da oratória, eu não desenvolvi isso, e como que eu faço para eu não travar? Então, a primeira coisa é o que você falou. Se você se comparar com quem está fazendo isso há muito tempo, você está sendo muito injusto com você. Porque essa pessoa está fazendo isso há muito tempo. Uhum. Então, eu penso que a primeira coisa, de novo, eu vou voltar para o pecado da vaidade. O que nos impede de viver os sonhos que a gente tem, de atingir objetivos que a gente traçou, de chegar em lugares que a gente não chegou, é a nossa vaidade. O que é essa vaidade? Eu me coloco como mais importante do que a mensagem que eu preciso passar. Incrível! Meu Deus, agronegócio. Por favor, repita essa frase. A vaidade te impede de realizar seus sonhos. Você não se posiciona na sua rede social porque você tem medo de ser visto errando, você tem medo de ser visto pequeno, você tem medo de ser visto começando. Só que a vaidade é o pecado de eu prefiro me colocar acima, a minha reputação, a forma como as pessoas me enxergam está acima do que a mensagem que eu quero passar. Se você se conectar com a mensagem que você quer passar, porque todos nós fomos chamados para levar alguma mensagem. Todos nós temos dons e talentos que a gente já recebeu do Criador quando a gente nasceu, e esses dons e talentos nos dão pistas daquilo que a gente veio fazer na Terra. Se a gente se conecta com isso cara, Deus espera de mim, Deus espera que eu esteja aqui para servir, então eu vou levar a minha mensagem. Se você se conecta com isso, esse medo de, eu não estou falando tão bem. Será que teve muita visualização? Uhum. Será que teve muito aplauso? Quantos seguidores, né? Até hoje eu escuto isso. Nossa, mas você... Assim que a gente decidiu criar a Agronux, né? Porque a gente tá fazendo esse trabalho tem uns meses. Uhum. Eu já tinha, né, um Instagram aberto, mas eu não postava tantos stories. Uhum. E teve um dia que eu tive a felicidade de ouvir uma pessoa como você. E aí, enfim, conversando com a minha sobrinha, que é da Gen Z, né? Que são os nossos professores. Para o digital, ela deu inclusive aqui o exemplo da Virgínia, que hoje é a influenciadora mais seguida no Brasil. Ela falou assim: tia, se você acha que você não tem nada, eu não tô dizendo que ela pode ensinar tudo, mas se você acha que você não tem nada a aprender com alguém que tem 50 milhões de seguidores, que influencia 1/4 da população do país, então... Mas aí eu escuto ainda, eu fui olhar a Virgínia,
Nossa, ela posta vários e é exatamente o que a o que a Natasha disse. Ela conta a história do dia dela. Ela vai colocando o horário para as pessoas entenderem, uma questão de cronograma, e ela vai contando a história. E aí eu tenho tentado fazer, né, dividindo com vocês aí, dando uma dica, comecei a fazer mais isso, mas do meu jeito. Eu não preciso fazer do jeito da Virginia, até porque eu não tenho a vida dela, eu não tenho 3 filhos, eu não ando de avião, né? Até ando, mas de carreira, deixo escada, levo mochilada, até ando bastante, né? Mas enfim, e tá ótimo, porque eu já andei de ônibus, já andei a pé. Então hoje, quando eu tô no aeroporto, eu penso... É um luxo. É um luxo. Parece a rodoviária que eu usava, não mudou muita coisa. Mas eu acho que, assim, trazendo o que a Natasha disse, eu escuto assim, mas você faz isso tudo e só tem 2.000 seguidores, mas eu não tô preocupada com o número. A pessoa tá mais preocupada em ver o número de seguidores que eu tenho do que eu mesma. E talvez, Lívia, assim, você tem 2.000, mas imagina se você impacta 10 pessoas naquele dia que com a sua mensagem se transformaram. Olha o potencial que a gente tem. Mas, sério, eu acho que a riqueza que a Natasha traz é assim, sabe onde a gente tá errando no agronegócio? Nossa, que pessoa iluminada mesmo. Gente, que bom! A gente tá errando porque a gente quer ser maior do que a mensagem. E sabe qual é a mensagem? A gente produz saúde. Saúde. Não existe saúde mental, não existe saúde mental sem hormônios regulados. Não existem hormônios regulados. Pode falar que a Natasha, que é casada com um dos maiores cardiologistas do Brasil, de referência, sem alimentação. Alimentação o quê? Natural. Então, vamos voltar e vamos combinar isso. Agora, ao invés da gente querer levar essa mensagem, não nós do Agronux, porque o Agronux foi criado para isso. A gente está preocupado se a gente está bonito, se a gente está falando bem. E vamos falar a verdade. 2.000 seguidores. Coloca 2.000 pessoas num auditório. É muita gente. Então, a gente começa a se comparar e a gente começa a perder noção da realidade. Natasha, eu tenho 500 seguidores. Cara, coloca 500 pessoas na sua frente. É muita gente. Não cabe aqui nesse estúdio. Então, é muito legal isso que você falou, Esther. Cara, gera valor, se preocupe em gerar valor para quem já te segue, para quem já está ali. Isso é muito. E trazendo, obviamente, de forma estratégica, o seu posicionamento, pensando em criar oportunidades de negócio para você e para o seu E uma coisa bacana que você comentou, Natasha, eu estou lendo um livro, daí eu vou pôr referência para vocês aqui, o Diário de CEO, de um CEO, e ele traz vários aprendizados, é um cara que faz um podcast também, ele entrevistou vários CEOs ao longo da vida, tem algumas lições, e ele fala da importância de errar. A gente tem que errar porque é no erro que a gente aprende. Então, assim, às vezes a gente tem medo de falar, mas se eu não falar, eu não vou aprender. Então, eu tenho que errar, eu tenho que tentar. Vamos lançar esse produto, se não deu certo, eu vou corrijo. Né? Então, ao longo da minha carreira, eu trabalhei em algumas multinacionais e a gente vê a diferença nas empresas. Eles estimulam, vamos tentar. A inovação, ela vem das tentativas, né? De um grupo diverso, de um time diverso de pessoas, de talento. E aí você faz, você erra, você aprende. Às vezes não era aquele preço correto, a gente ajusta. Às vezes não era aquele tamanho, a gente ajusta. E aí, ouvindo você falar, é muito isso. Se a gente tem medo de falar, eu só vou aprender falando. Então, eu vou começar por um público, vou começar ao vivo, vou começar na palestra, vou começar de alguma forma a falar, às vezes, na minha família, numa reunião de almoço, mas vai quebrando esses medos, erros e tentativas. Né? E aí, aproveitando essa parte do erro, o que você vê que as pessoas fazem, assim, alguns erros que elas cometem ao tentar começar ou ao longo da jornada? Né? A gente falando da importância sobre errar para aprender, o que você vê aí nesse caminho, nessa jornada do digital? Bom, primeira coisa, a pessoa quer começar grande. Então, ela não quer ser vista começando. Então, para quem está nos ouvindo, você tem um Instagram fechado. Abre seu Instagram. O que é abrir o Instagram e como que faz isso, Natasha? Porque acho que isso é legal, Você vai tá? lá nas configurações e tem lá a opção tornar meu perfil privado. Você tira, desmarca. Você vai abrir seu perfil lá no Instagram, tem aqui no canto superior direito, olha lá, 3 risquinhos. Clica lá e procura o primeiro essa frio opção. na barriga, né, gente? Meu Instagram era fechado, tá? Aí depois a gente falou isso hoje, né? Eu falei, o primeiro frio na Instagram. barriga, aí você fala, tá bom. E aí... Mas é o que a Natasha falou, né? A gente acha que a gente é maior do que a mensagem, e aí a gente pensa assim, nossa, mas todo mundo vai ver a minha vida. Eu posso tocar o dedo na ferida? Pode. Deve, eu tô adorando isso aqui. Vou tocar o dedo na ferida.
Uma vez, uma pessoa virou pra mim, eu lembro de falar assim, era 2017, 18, eu tinha muita dificuldade de gravar vídeo. Então, eu postava foto e tal, mas o vídeo ali eu travava. E aí, essa pessoa falou assim, é porque você julga demais. Aí eu fiquei assim, meu Deus. Eu falei, não, mas na minha família a gente foi treinada, a gente não fala mal e tal. Ela falou, mas você julga nos seus pensamentos. E aí, eu fui fazer essa autoanálise. Eu assistia o Stories e pensava, ai, quer aparecer. Nossa, que exagerado. Nossa, que forçado. Nossa, para que mostrar isso? Nossa, falou errado. Nossa, eu sei muito mais. Então, você tem que começar a fazer uma autoanálise. Abre a sua rede social, começa a assistir e começa a se autoanalisar. Será que você está julgando as pessoas? Porque quem julga não consegue fazer. Gente, de repente, não, no jornal, ela vai brigar Maravilhoso. comigo, a Natasha. Quem julga... Não consegue fazer. Então, assim, se tem pessoas que você não concorda, não siga essas pessoas. Ah, Natasha, mas eu acho que essa pessoa faz coisas que vão contra os meus valores. Então, não segue essas pessoas. Se enche de referências de pessoas que têm os valores parecidos com os seus. Mas cuidado, primeira coisa, cuidado com o julgamento. Quem julga, você não consegue fazer algo que você julga. Você não consegue ter o resultado de alguém que você julga. Esse é o primeiro ponto. Segundo, então esse é o primeiro erro, é querer começar, mas só julgar as pessoas e aí você não consegue fazer o seu. Outro erro, que é muito comum, tô falando aqui para quem tá abrindo a sua rede social, abrindo o seu Instagram e começando a produzir conteúdo agora. Tá. A sua rede social, ela não é para sua família e para seus amigos. Então, o que as pessoas muitas vezes cometem de erro nesse sentido? Elas querem ficar postando só as viagens. Elas querem ficar postando o aniversário. Elas querem ficar postando ali o dia a dia delas. Só que, de verdade, olha para o seu perfil hoje. Quais os posts que você está gerando valor para outra pessoa? Porque é um erro de ensimesmamento. A pessoa ela é ensimesmada. O conteúdo é ensimesmado. É um conteúdo que não gera valor, que é só falando de mim, de mim. Ah, hoje eu tô viajando para não sei na onde. Ah, hoje eu tô indo para não sei o quê. Ah, hoje eu comi não sei o quê. Só que é aquele conteúdo que a pessoa... Por que alguém vai seguir você? O que ela aprende? O que ela ganha se ela seguir você? Então, você começar a olhar quem está fazendo no seu mercado. Então, de qual mercado você é? Então, você é um produtor que produz café. Tá, quem na rede social está fazendo, do seu mercado, está fazendo rede social? Olha o que essa pessoa está fazendo. Modela essa pessoa. Não tenta ficar inovando. Ai, deixa eu fazer uma coisa que ninguém fez. Não existe isso, fazer o que ninguém fez. A gente tem uma coisa na empresa que é assim, às vezes chega uma pessoa do meu time, eu tive uma ideia, vamos criar isso, vamos fazer isso. Aí eu falo, tá, quem já fez isso? Quem do mercado já fez? Quem já validou? Não, então a gente vai esperar alguém fazer primeiro. Alguém vai validar, depois a gente vai modelar. Porque se você partir desse lugar de humildade, eu não preciso inventar a roda. Eu posso olhar para o meu mercado e eu posso olhar as melhores práticas do mercado e modelar e fazer do meu jeito, gravar o vídeo do meu jeito, falar do meu jeito. Mas olha para o que já está funcionando. Tem um insight que ele é muito poderoso. Cria um perfil que não é um perfil fake mesmo. E segue pessoas do mercado. Esse perfil só vai seguir pessoas do seu mercado. Por quê? Porque o algoritmo vai entender que você quer assistir só sobre aquele assunto. E ele vai começar a te mandar os melhores conteúdos ali na timeline. Pega esses conteúdos, modela para o seu jeito de fazer. Então, assim, nossa, esse vídeo aqui ele funcionou. Pega o vídeo. Por que esse vídeo aqui, de outra pessoa do meu mercado, funcionou? Sua biblioteca, né? Vai ficar ali sua biblioteca. Você ter referências. Então, você começar a criar conteúdo pensando em referência. Eu acho que para quem está começando, esses são os principais erros que você precisa evitar para você conseguir, daqui a pouco, começar aí sim. Agora eu vou começar a pôr mais meu lifestyle, agora eu vou começar. Mas no início, a gente precisa criar conteúdo que ajuda alguém, que resolve alguma dor. Que alguém assiste o meu conteúdo, ou vê um carrossel, ou lê a legenda da foto e fala, nossa, isso aqui eu não sabia, eu aprendi. Então, é meio que essa questão de as pessoas que te seguem, você tem que ajudar elas ou a fazerem mais dinheiro, ou a desenvolverem habilidades que elas precisam ter para elas realizarem os sonhos dela, para elas alcançarem as metas que elas têm. Mas é sempre nesse lugar de como que eu gero valor para quem me segue, para que pessoas comecem a querer me seguir.
E que volta, né, Natasha? A gente aqui poderia ficar conversando por horas. Natasha, eu já queria te dizer que a gente vai querer que você volte muitas vezes. Sim. Vai ser um prazer. Uma Inclusive, honra. ela vai ser uma das nossas mentoras. Assim, aqui vai Vai ser ajudar um a prazer. Cronux a crescer e Então se vocês vão comunicar. poder assistir aí aulas, a gente vai entender com a Natasha como é que ela pode contribuir mais. Mas assim, antes da gente te trazer para a mensagem final e sempre canalizando, né, para o agronegócio, para aquilo que é o nosso propósito aqui, assim, tem várias coisas muito ricas na nossa mensagem de hoje. Então, acho que um outro ponto também que a Natasha está trazendo, e eu percebo muito comum no nosso meio, né? Lembrando aqui que a gente está falando do segmento, do setor, né? Agribusiness, não agronegócio. Então, não é produção primária, é produção, indústria e consumidor final, varejo, que geram um quarto do PIB, que é o Produto Interno Bruto, que é a riqueza. Porque se tem um país que é rico, como a Selic de 15%, a gente tá aqui de pé, de quase 15%, é o Brasil, né, gente? Então, empreendam aqui, né, Natasha, no digital. Então, nós, né, o agribusiness, nós geramos aí um quarto do PIB desse Brasil. E a gente não está... Então, assim, eu não consigo... Talvez eu pudesse comentar aqui do Miguel Cavalcante, do Agrotalento, que eu acho que é um cara que conseguiu fazer isso no agronegócio. Que é, né, entre outras habilidades da Natasha, mas que é o high ticket. Então, deixa a gente trazer aqui a nossa humildade, que foi algo que você colocou o tempo todo da conversa. A gente não entende de high ticket, apesar da gente gerar um quarto da riqueza do país. Então, Natasha, você que hoje se tornou especialista nisso, o que é o high ticket para o nosso pessoal do agro conseguir entender? Por que ele é importante e como que eu construo, né? A gente vai aproveitar que vai fazer uma mentoria grátis, mas depois vocês sigam aí, a Natasha vai deixar as redes sociais dela. Então, esse é um ponto. E também trazer para você o seguinte, o que eu percebo? Quem é do agro só quer seguir quem é do agro. Como que eu vou aprender? Então, a Natasha acabou de falar, cria um perfil, segue. Não, eu tenho que continuar no agro, que eu nasci no agro morrerei. Dá para virar high ticket assim? Vamos lá, eu acho que a sua pergunta é muito boa, porque é importante que as pessoas que estão nos assistindo entendam que existe o produto que elas vendem na empresa delas. Então, ela vende café, ela vende carne, ela vende arroz, soja. Existe esse produto. E existe a possibilidade de qualquer pessoa que já tem resultado na sua área empacotar esse conhecimento e vender esse conhecimento para alguém do seu mercado. Através de mentorias, através de cursos, pós-graduações. Então, hoje é muito democrático. A pessoa que, às vezes, te acompanha na sua rede social e que te enxerga como referência, ela pagaria para você ensinar para ela algumas das melhores práticas que você tem no seu mercado. E aí, o que é esse produto de educação high ticket? Esse produto, primeiro, produto de educação por quê? Porque eu estou vendendo o meu conhecimento. Tá. Eu estou compilando ali, a pessoa quer sair do ponto A ao ponto Z. Ponto A é o ponto que ela está agora, ponto Z é o ponto máximo que eu já cheguei ou que eu consigo levar algum cliente. Esse produto de conhecimento, ele pode ser empacotado, por exemplo, num formato de curso online. Mas qual que é a diferença, por exemplo, de um curso online para uma mentoria online digital? Na mentoria, você vai ter mais acesso e você tem mais acompanhamento. A sua chance de ter aquele resultado, ela é muito aumentada. E aí, o que é esse produto high ticket, né? Então, assim, depende de mercado para mercado. A Hotmart, que é a empresa número 1, né, maior empresa do nosso mercado, ela diz que um produto high ticket custa acima de R$5.000. Então, algum curso, alguma mentoria que custa pelo menos R$5.000. Tá. Só que, por exemplo, no meu mercado de marketing digital, hoje um produto high ticket ele custa 15, 20, 25, 30 mil reais. Então, você quer aprender com alguém as melhores práticas de venda, de criação de funis, de como é que você vende para mais pessoas, você vai pagar. Geralmente, você vai pagar pelo menos esse valor. E aí, qual que é a grande sacada aqui? Natasha, qualquer pessoa que já tenha resultado na sua área pode vender esse conhecimento? Pode ter a sua mentoria? A resposta é sim. Por quê? Porque sempre tem alguém que está num passo anterior. Sempre tem alguém que aquilo que você hoje faz com a mão nas costas, a pessoa está perdendo o sono. Então, às vezes, como hoje é muito fácil para você o que você faz, você tende a não valorizar. Nossa, mas alguém vai me pagar para aprender isso? Não, mas isso aqui é muito simples, isso aqui é muito óbvio. Mas é simples para você depois de quantos anos?
que você levou para aprender a fazer isso? E aí, qual que é a grande sacada aqui de você monetizar esse conhecimento, né? E você ter esse posicionamento. Você entender qual o problema mais caro que você resolve. Então, se a olha pessoa, aqui, por exemplo, é um legal. produtor Dica rural, rica. Super. ela é um produtor rural, e aí ela pode ensinar sobre como que faz as plantações, como que são as melhores sementes, como que ela faz a contratação, ela pode ensinar processos da empresa, ela pode ensinar gestão, ela pode ensinar como é que faz o marketing da empresa. Qual desses problemas que você consegue resolver? Então, é assim, de forma prática, vai pegar um papel agora e você vai anotar todos os problemas ou todas as perguntas que as pessoas já te fazem. Então, é muito comum que quem está nos ouvindo já receba ligações, mensagens no WhatsApp. Tô te ligando para saber como é que é. O que você teve que fazer quando você quis ampliar a empresa, quando você quis crescer? Então, a primeira dica de que você já deveria se tornar um mentor é que as pessoas já te perguntam sobre algum determinado assunto. E talvez esse é o assunto que você deveria começar montando a sua mentoria. Só que, às vezes, você é a pessoa que você já consegue resolver ali 3 assuntos, 4 assuntos diferentes. Aí você tem que se perguntar, qual desses problemas que eu consigo resolver, o mercado está disposto a pagar mais caro? Aí é um high ticket a visão. E aí você vai construir esse produto para esse público. Porque quanto mais eu penso em geralmente são as pessoas mais avançadas do seu mercado. Tá. Geralmente não são as pessoas iniciantes. Por quê? Porque elas têm mais capacidade financeira, elas têm mais potencial de aplicar o que você está ensinando e ter resultado rápido. E por conta disso, elas compram várias vezes de você. Tá. E aí, qual que é a vantagem em relação a produtos de low ticket, né? Ou produtos baratinhos, de R$ 97,00, R$ 997, R$ 997. É que quando a gente fala de volume, você precisa de poucas vendas, e geralmente na primeira iniciativa de venda para vender sua mentoria, você não vai vender para muita gente. Então, você vende para poucas pessoas, mas você está vendendo por um ticket alto. Você consegue fazer essa injeção de caixa, você consegue caminhar de forma próxima com essas pessoas para você gerar valor, para você gerar resultado para essas pessoas, colher os depoimentos, e aí você começar a realmente ir escalando o seu negócio digital de educação. Então, é meio que esse lugar. Gente, olha, a gente acabou de receber, assim, um checklist de como começar. Esse episódio tem tudo. Como começar, como identificar as dores, as oportunidades. Natasha, que rico. Pra gente foi uma aula. Eu já aprendia muito com você, né? Te sigo há muito tempo, então aprendia muito. A gente aqui agora da Agronux, hoje ficou muito claro. Todo mundo tem o que aprender e o que ensinar. É isso. Não importa que área que você está, o quão desenvolvido, o número de seguidores. Então, acho que a questão de não ter medo de errar, tentar, não ter medo de se expor, buscar ferramentas, buscar conhecimento. E buscar conhecimento, né? Exato. O que vocês estão propondo na Agronux, eu falo que é totalmente disruptivo, porque não tem muito na área do agro. Então, às vezes a pessoa, ela é resistente a contratar alguém que já sabe fazer aquilo. Então, ela vai ficar quebrando cabeça. Ela vai perder dinheiro, ela vai perder tempo. E tempo é uma coisa que você não recupera. Então, eu falo que algo que acelera muito a pessoa a ter algum objetivo, seja para o negócio dela, seja para ela como marca pessoal, é ela comprar essa informação de quem está disposto a vender. Porque o que vocês estão propondo, que eu acho que é muito legal, vocês vão abrir a caixa preta do que vocês fazem. Imagina quão rico é a pessoa pagar para ter acesso a essa informação que já é validada. Ela vai deixar de ela tentar, ela errar, ela vai economizar esse tempo. E quando ela compra informação, quando ela compra tempo, algo que já está validado, que é só ela pegar e fazer ali, né, aplicar para o caso dela, isso acelera muito os resultados. Maravilha. Não, Maravilha, gente, né? Olha, assim, eu ia estamos pedir, encantadas. Eu ia pedir pra Natasha deixar uma mensagem final, mas você não precisa nem pedir, né? Primeira coisa, gente, assim, eu já quero dizer pra você, nós vamos começar esse episódio de trás pra frente. Então, pelo que eu entendi, a gente não tá aqui colocando preço, né, no trabalho do outro. Eu não sei, já vou me candidatar aqui, a gente vai passar ainda pra Natasha pra ela apresentar as redes dela e tudo, mas vocês já estão tendo aqui, então, uma consultoria de... Um motivo para você assistir esse episódio, uma consultoria de como transformar o seu produto em high ticket com alguém que fez isso e tem quase 300 mil seguidores. Exatamente. E é uma referência hoje no mercado. Tá? Está gratuito aqui, porque o Agronux traz episódios gratuitos e as pessoas vêm aqui
por isso, compartilhar com a gente. O segundo ponto, eu acho que antes da gente passar para a Natasha finalizar esse episódio, a gente agradecer, acho que a gente não pode deixar de ouvir a sua visão em relação ao que você falou muito sobre o que nós, como pessoas, como empresas, mas como é que você vê o setor do agro hoje? Como é que trouxe essa validação para o que o Agronux faz? A gente tem aqui várias questões. Eu acho que a Natasha falou muito mais para mim, pessoal, aqui, né? Do que não fazer, do que realmente... Uhum. Porque se eu deixar de fazer várias coisas que ela falou aqui, naturalmente eu tô vendendo. Naturalmente eu tô contando história. Naturalmente eu não tô... se eu parar de julgar, eu vou entender que o que eu faço é importante. Mas se eu julgo, sempre o que o outro faz é mais importante do que eu, né? Se eu acho que eu tô acima da mensagem, eu sempre vou achar a mensagem menor do que eu. Então, para mim, eu finalizo esse episódio, né, transferindo para a Natasha e depois a Esther fecha com vocês dizendo o seguinte: o agronegócio precisa parar de olhar para si mesmo, né? E precisa entender que o que ele faz é gerar saúde. O dia que a gente conseguir, assim como a suinocultura brasileira conseguiu, e por isso eu estou aqui, né? Dizer que o que a gente faz é vender uma proteína rica em vitaminas do complexo B, necessária para a cognição e necessária para a formação de massa muscular, e eu não preciso falar sobre mim, mas eu preciso falar sobre o produto. Então, acho que esse é o convite que fica hoje, né, para mim como profissional, cada vez mais colocar a mensagem acima daquilo que eu acredito, julgar menos, que acho que esse é um outro ponto, né, fundamental aqui do que a Natasha falou. E para finalizar o que eu aprendi, lembrar que todo mundo tem algo para ensinar. É isso mesmo. Muito bom. Lívia, primeira coisa, como você mesma disse, o agro representa 1/4 do PIB brasileiro. Eu acho que precisa, né, desses empreendedores se apropriarem dessa importância que o agro tem. E realmente você tem a chance de controlar as narrativas, você tem a chance de você, como empreendedor do agro, você trazer a sua história, a sua visão. E algo que eu queria deixar para qualquer pessoa que está nos assistindo é: o que você sente falta hoje no mercado? Você seja essa pessoa. Incrível. Sabe? Então, eu vejo mais do mesmo, eu acho que falta as pessoas trazerem, levantar essa bandeira. Cara, o agro gera emprego, o agro gera saúde, o agro gera desenvolvimento para o país. Então, é realmente se apropriar desses valores mesmo, de você ser o porta-voz do agro do Brasil. Então, levantar essas bandeiras, eu acho isso muito, muito rico. E como é que as pessoas te seguem? Qual que é, né, esse recado final, assim, né? Então, sejamos porta-vozes, mas como é que a gente te acha? E, assim, né, tomara que muitas pessoas do agro procurem a Natasha para que a gente tenha novas mentalidades com todo esse conhecimento. Bom, as pessoas me acham lá no Instagram. O meu Instagram é @Natasha Okada, Natasha com SH, Okada japonês, que eu falei que meu avô, meus bisavós vieram do Japão. E trabalham também nesse ramo do agro. E a mensagem que eu queria deixar, a mensagem final, é: Deus trouxe para cada um de nós dons e talentos naturais. Ele colocou em nós já esses dons, esses talentos. E tem uma parábola que eu gosto muito, está lá na Bíblia, que é a parábola dos talentos. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Então, o que Deus colocou nas suas mãos a nível de recursos, a nível de acesso, de influência, a nível de prosperidade, e que você não está multiplicando. Então, o nosso papel aqui na Terra é multiplicar os nossos talentos. Então, abrir mão da vaidade, se apropriar mesmo e falar: eu quero ser porta-voz da minha própria história, eu quero ser porta-voz da minha empresa, do meu negócio. Maravilhoso, Natasha. Eu saio assim, igual a Lívia, a gente sai encantada, sai transformada, um grande aprendizado, assim. Se eu pudesse ficar horas e horas, Gratidão. É tão gostoso ficar te ouvindo, aprendendo com você. Então, realmente, assim, muito obrigada. Eu tenho certeza que a nossa comunidade, todos que estão assistindo, vão sair também encantados com todo o seu trabalho. E em nome da Agronux, da comunidade Agronux, muito obrigada. A gente espera contar com você também aí em próximos episódios, ou todas as outras Contem comigo. as outras ferramentas que a gente vai trazer aqui dentro da Agronux.
Mas muito obrigada, né, Lívia? Acho que aqui a gente tem conteúdo riquíssimo que com certeza vai ajudar muitos que estão nos assistindo. Não, eu acho que vale um recado aqui, 2 importantes, né, pra gente concluir esse episódio. Mulheres do agro. Eu já tô aqui pensando, né, porque como que a gente não vai ter encontros com a Natasha? Não, gente, chegou aqui, até agora eu tô parada, assim, não, eu já achei, assim, chique, bonita, elegante. Agora, obrigada. com uma narrativa dessa, então, assim, preparem-se, porque além do digital, a Agronux também é uma comunidade que nasceu para experiências. Então, eu já estou me imaginando aqui, né, tendo vários momentos com a Natasha. A gente já imaginou, assim, eu que gosto, tomando um espumante, ouvindo a Natasha falar. Primeiro que o conhecimento entra mais fácil, né? Então, preparem-se aí. E um outro que eu quero, né, um outro ponto, eu acho que a gente não pode só... A Natasha tocou num ponto que eu gosto muito, que, enfim, são as várias parábolas, salmos, né? E acho que a gente tem que dar e receber. Então, eu quero aproveitar, antes de concluir esse episódio, e pedir também à Natasha que leve uma mensagem nossa a todos os grandes influencers do Brasil. E é um ponto que eu digo assim, como falta vocês olharem para nós. Então, deixa eu aproveitar esse momento. Eu acho que falta vocês olharem para o agro. Eu sempre comento isso e eu acho que a gente também quer aproveitar essa troca porque você nos deu tanto. E não é justo também que você vá sem levar um pouco daquilo que você pode nos ajudar. Então, eu olho para os grandes influenciadores do Brasil, sigo, aprendo com eles, né? Milhões de seguidores, 300 mil seguidores. E eu assim, não vejo anúncios voltados. Então, por isso o Agronux nasceu. Por isso que vocês não vão ver aqui só pessoas do agro. Porque essa é uma dor que eu sempre digo. Gente, será que essa pessoa não vai vender nada? A pessoa não vai vender nada pro agronegócio? Será que ela não vai direcionar um tráfego pago? Quantas mulheres... E assim, gente, vamos combinar? A gente é um povo rico. Mulheres ricas. Não é, gente? Vocês não estão entendendo. Então, assim, quero aproveitar, né, falando aqui pra você. Porque, gente, tem produtores e mulheres. E a gente, assim, com faturamento... já é high, já pode pagar o high. Então, peço que você, né, Natasha, pense sobre isso. A Agronux está de portas abertas para que você crie vários produtos, tá? A gente aqui ainda não tá tão high ticket, mas a gente vai chegar lá. Mas quero deixar essa mensagem, porque eu penso muito nisso, sabe? Gente, cara, um setor... Porque assim, se hoje eu fosse um grande, eu vou vender. Então, eu vou olhar... Eu sou administrador de formação, mas depois fui para a área de marketing e tal. Então, você vai fazer um plano de negócio, eu estudei muito plano de negócio. Então, você tem que olhar o quê? Para quem tem condição de pagar. Certo? Né? Aí eu fico assim, cara, o agro tem condição de pagar tanta coisa para tanta gente no digital, né? Então, eu deixo aqui esse não sei se faz sentido para você, mas essa né? Você que tem acesso aos grandes, então, criem produtos, né? Porque a gente precisa disso, sabe? Legal, muito bom. Exatamente, viu, Natasha? Deixando o ponto da Lívia aqui, que a gente vai ter, uma das ideias é ter experiências e voltar para isso. Então, em breve a gente volta, em breve vai ter mais novidades na nossa rede, e aí a gente comenta e traz, cada vez trazendo ferramentas para a gente evoluir junto com o agro. Como o nosso propósito é quem desenvolve agro se desenvolve aqui, tem muita coisa boa vindo. Muito obrigada, viu, Natasha? Obrigada, gente, mais uma vez pelo convite. Muito sucesso para vocês.